agradecer ao pessoal do NECAF pelo convite. É uma honra poder voltar à nossa casa, né? Estava contando aqui quanto tempo faz, aí é bom parar de contar. Parabéns a todos, é uma satisfação ver tantos colegas que estão aí lecionando na UFLA, né, irmão? Coisa boa. Muitos amigos e os colegas aí mais novos aí do NECAF, trilhando bons caminhos aí, abrindo portas para o futuro de todos. Tenho um carinho enorme por essa escola, suspeito de falar do NECAF, né, Zé? Gosta de café. Voltando à escola que formou, no lugar que trabalhou, estou em casa. E com essa liberdade que eu espero passar um pouquinho do conhecimento que a gente vem somando aí ao longo desses anos, colocando em prática o que a gente aprendeu aqui com o professor Rubens, com a turma do NECAF, os nossos mestres aí. A gente foi induzido a falar do tema manejo para altas produtividades do cafeeiro, e aí no caso não existe uma receita de bolo, né? Mas a gente vai tecer algumas linhas de raciocínio aqui para tentar elucidar para todos como está a cafeicultura nas regiões mecanizadas, região da Alta Mogiana, Cerrado, oeste da Bahia. Para se situarem, tem áreas que a gente ajuda, produtores do sul de Minas, no Cerrado Mineiro, a maioria das áreas é na Mogiana Paulista, que é ali na região de Franca, São Paulo, em torno, que é onde tem uma cafeicultura maravilhosa. Sugiro conhecerem, é uma cafeicultura realmente uma amplitude geográfica pequena, mas com características ímpares, como o professor Zé Marcos falou. É uma região muito interessante de conhecer e ver o nível tecnológico que está lá. Também tem atuado em regiões de cafeicultura mais improváveis, oeste da Bahia, outros lugares, região da Baixa Mogiana, em São Paulo, e sempre aprendendo no campo aí, vendo os desafios do dia a dia. Falar um pouquinho de tendências atuais, maneiras anteriores, o que se fazia, o que a gente está tentando fazer hoje, com relação à mecanização, e como um todo dos processos produtivos, práticas de manejo visando autoprodutividades, práticas culturais associadas à mecanização. A gente hoje, para tornar a cafeicultura sustentável, está tendo que forçar a gente a adequar a nossa realidade das lavouras à mecanização, porque é um caminho sem volta. Colheita, pós-colheita, manejo de varrição, tirar café do solo, uma revolução de 10 anos para cá em termos de mecanização. Em 20, 25, com colheita mecanizada. De 10 anos para cá, uma mudança drástica em termos de mecanização de solo. Desde as máquinas de sucção, as primeiras que saíram, até hoje máquinas bem simples e modernas, tirando café do chão. E experiências locais de sucesso. Bem, aqui uma foto típica da região da Alta Mogiana, solos de alta fertilidade e mecanização plena. Isso é a tendência da cafeicultura das regiões de mecanização em escala. Pensar primeiro na mecanização, planejar a lavoura, antes mesmo de colocá-la no chão. Hoje tem trabalhos feitos com imageamento por drone, você faz altimetria por imagem, delimita curvas de nível plantio e simula o alinhamento do cafeeiro, simulando com programas de computador, aonde você vai ter menos virada de máquina, menos viradas de máquina, otimizando o trabalho das máquinas. Até isso a gente está pensando. É um aprendizado muito forte da cana-de-açúcar, e aí os colegas trazendo para outras culturas que plantam em renque mecanizado, que é o caso do café, citros, planejar a implantação da lavoura antes mesmo dela estar existindo, ou seja, olhar de forma sistemática um mapa de alinhamento, de forma que ali, durante a vida da lavoura depois, vamos ter menos trabalho de manobra de máquina, por exemplo. Isso é uma coisa que os técnicos atuais, vou dar um exemplo, o departamento de imaginamento por satélite da Copercitos, por exemplo, que está atuando muitas áreas de café do Brasil hoje já, tem técnicos já pensando só nisso, que vem o histórico da cana.
como o Zé Marcos disse, essa é a indicação de procedência da Alta Mogiana. Já tem conseguido a nível de selo, a nível de ministério, a indicação de procedência, e a DO está a caminho. Então, quer dizer, vamos caracterizando cada região, sul de Minas com suas características, Mogiana, Cerrado com trabalho já mais avançado, né, em termos de mundo, conhecimento, e regiões como a Matas, dando exemplo aí para nós, né. E aí, contando uma história breve, Zé, 2011 para 2012, quando acabamos a pós-graduação lá, e fui colocar em prática o que a gente aprendeu lá, numa pós-colheita com você lá. Aí o Coffee of the Year de 2013 foi numa fazenda assistida. Quer dizer que, obrigado aí publicamente pelas orientações. E não tem como falar de modernização da cafeicultura sem passar por esse tema aqui. Cafeicultura de precisão. Sugiro esses dois trabalhos, esses dois autores, um da nossa querida UFLA, Fábio, um livro riquíssimo em informações, riquíssimo, uma obra muito boa, mais voltada para café, com o que se tinha de moderno na data da publicação desse trabalho. E outra referência também que gostaria de deixar para vocês, Molim, lá da Exalc, Agricultura de Precisão. Aqui, conceitos validados em várias culturas que estão sendo trazidos para o café, imageamento por satélite, sensores para detecção de teores de nitrogênio foliar, agricultura de precisão no âmbito de aplicar insumo em taxa variável, criar mapas de fertilidade no solo em função da variabilidade espacial e aplicar esses insumos de forma objetiva, econômica e viável em taxa variável nas suas lavouras e de forma popularizando essas tecnologias. De forma bem simplista, o que é um conceito de agricultura de precisão ou cafeicultura de precisão? Basicamente é rastrear uma imagem ou uma máquina ou um simples GPS para uma coleta de solo com coordenadas geográficas. E isso construir informações por camadas, ou assim como queira entender. Eu tenho uma informação de uma coordenada geográfica, e eu determino a informação do teor de nutriente, do V%, do teor de matéria orgânica, da produtividade pontual daquela área, numa imagem NDVI, que é a reflectância do que a lavoura tem de folhamento naquele momento, e vai construindo imagens sobre camadas. E com isso, com o uso da tecnologia e processamento de dados, gerar mapas que nos dão subsídio para a tomada de decisões. Basicamente, se for conceituar de forma simplista cafeicultura ou agricultura de precisão, é o que a gente está tentando fazer. Para café, tem muito estudo em andamento, mas estamos andando bastante com diversas informações. Por exemplo, aqui, depois de delimitado, estudado e visto qual é o melhor ângulo de plantio e o melhor alinhamento para uma determinada lavoura em função do terreno, um arquivo de GPS é descarregado no trator, um conjunto de piloto automático, e esse fazendo o risco, o sulco, de acordo com o que foi pré-determinado. Percebam que o alinhamento é perfeito e a padronização do espaçamento nem se fala. Então, eu quero um espaçamento 3,5 entre ruas. Vai ser 3,5. Para depois isso gerar benefícios que são intrínsecos a outras etapas da mecanização. Quando a gente estava fazendo o sulco com um trator, não por exemplo, um piloto assistido, um piloto automático, era comum um risco que foi pré-determinado para ficar com 3,5 entre ruas, variar entre 3,70, 3,30. E isso tinha implicações na hora da colheita, na hora de fazer uma poda, porque as máquinas variam, né? Então, quando a gente tem padronização de alinhamentos, que foi uma coisa que veio primeiro para os cereais e agora o cafeicultor tem absorvido isso de forma muito eficiente, na hora de planejar as lavouras novas,
a gente está ganhando muito com isso, muito. E aí a padronização das lavouras é uma coisa muito interessante. Aqui é um trator pequeno, um trator de 75 cavalos, sendo teleguiado por um piloto. Uma tecnologia que já está muito popularizada no Brasil, muito. Já está acessível para os produtores. Empresa que aluga equipamento, está muito tranquilo ter acesso a essas informações hoje. Aqui, algumas coisas que a gente tem falado, o Zé citou, e aqui tentar elucidar um pouco mais a caracterização e planejamento na hora de plantar, ou seja, delimitar ruas, sulcos planejados, e o preparo profundo. Ou seja, eu ter condições de planejar antes de plantar a lavoura, um solo corrigido a 20, 40, 60 centímetros de profundidade. Levar fósforo e demais bases, correção de solo, não só para a camada de 0 a 20. Aqui a foto está um pouco não nítida, mas tem uma saída, um orifício, que entrega fertilizante corretivo a 80 centímetros e aqui a 60. Esse é um implemento também que já está bem popularizado, chama-se dreno, MAFES, que nos solos que têm difícil problemas com correção em profundidade, essa máquina ajuda muito. Aqui ela é em operação. Também já tem empresas que prestam serviço, é uma máquina que já tem um custo acessível. Quem não tiver, eu não vou adquirir essa máquina para um preparo de plantio, não precisa. É uma máquina que já tem empresas que estão prestando serviço para alugar, etc. É só procurar saber que vai encontrar com certa facilidade. Aqui, só ilustrando de forma mais objetiva, em cima desse trator, que está cortado um pouco a imagem, tem uma antena de GPS, e esse trator, repare, ele está sem piloto, está sem tratorista. O tratorista desceu para tirar a foto, lógico, a gente não está nesse nível ainda, as viradas precisam do operador, mas está trabalhando sozinho, alinhamento com piloto automático. Essa máquina aqui, a empresa popularizou ela de penta, ela faz 5 operações ao mesmo tempo. Ela faz o serviço de subsolagem a 1 metro, ela faz a escarificação lateral do sulco, ela aplica 2 fertilizantes e ela tem enxada rotativa que bate a cova aqui atrás. Precisa de um trator de 240 cavalos para puxar. Mas tem como que a gente está entendendo que preparar a futura casa da lavoura é importante. Preparar a base, para a gente ter planta saudável, planta equilibrada, para a gente ter qualidade, né, Zé? Então isso é o que a gente está fazendo na prática. Eu vou tentar trazer mais prática, ilustrar na prática o que a gente entende que é para se obter lavouras de alta produtividade com qualidade, né? Lavouras equilibradas, saudáveis, que trazem esse conforto para a gente. Aqui é a máquina batendo cova, também com GPS, 15 dias após plantada e 35 dias após plantio. É um saquinho multifuro, corta o fundo e ele tem mais ou menos com 100 furos laterais e a gente tem plantado com ele. Desta forma a gente consegue mecanizar 100% o plantio. Aqui a plantadeira colocando, a foto não está tão nítida, aqui tem a foto da plantadeira, a plantadeira de caneca e soltando muda aqui a cada 60 centímetros. Bem popularizada essa tecnologia. Então a gente começa planejando o sulco, planejando a lavoura, planejando através das análises de solo a implantação da lavoura, prepara o sulco em profundidade, planta com alta tecnologia e mecanizado. A maioria das áreas que são cabíveis de mecanização, sugiro o uso dessas tecnologias. Aqui, uma lavoura 6 a 8 meses após o plantio, usando essas tecnologias. Quer dizer, você tem padronização de mecanização plena, né? E amostragens georreferenciadas? É outro assunto. Bem, a geoestatística mostrou para a gente que a gente tem que ter alguns parâmetros para se ter uma amostragem de solo com confiabilidade. Uma das ferramentas que a agricultura de precisão, a cafeicultura de precisão, assim como que nos deu, foi a possibilidade de usar um GPS de boa qualidade e que tenha repetibilidade, ou seja, que o erro de sinal dele não seja muito bom.
e que a gente consiga voltar no mesmo ponto, ou próximo àquele ponto, no ano seguinte para fazer a amostra. Isso dá um valor muito interessante para a qualidade e repetibilidade das amostras ao longo dos anos. Porque você diminui o fator variabilidade do próprio solo, e você começa a criar parâmetros mais fixos para cada situação. Então é aqui o uso de uma broca simples, e aqui outra questão, a amostragem convencional se torna muito mais difícil. Por quê? Por causa da questão da variabilidade. Ou seja, quais pontos que eu devo reamostrar no ano seguinte? Quantos pontos? De que forma? Então, a geoestatística, através da cafeicultura de precisão, agricultura de precisão, tem alguns parâmetros interessantes. É uma solução para grandes e médias áreas e também para as pequenas áreas. Uma parte do processo de cafeicultura de precisão se passa por isso aqui. Tem gente na sala aqui que vai conhecer esse lugar. Imagina que cada célula dessa aqui é um hectare de uma lavoura de café. Como a lavoura tem um tamanho relativamente grande, cada ponto desse aqui, na verdade, é a marcação do GPS. Então eu crio condições de ano a ano voltar no mesmo lugar e fazer um grid amostral de confiança. Então eu tenho uma padronização e parametrização das amostras. Já tem resultados de 8, 9, 10 anos de amostras de solo sendo feitas com essas tecnologias e vem dando muita confiança nos resultados, que a gente começa a ter mais, diminuir a variabilidade. A partir dessas informações, e aqui um exemplo de um GPS, esse é um GPS da marca Trimble, um GPS que chama Juno, ele tem uma precisão de 2 a 3 centímetros. Então, você consegue voltar no mesmo furo no ano seguinte, se a gente quiser, para poder diminuir justamente essa questão da variabilidade. Ter certeza que o técnico vai amostrar no mesmo lugar. Aqui é um exemplo simples de como, usando um pouco de astúcia, a gente consegue mecanizar até a própria questão da amostragem de solo. Uma transformação simples de uma motinha velha, um espaço para colocar o coletor, um lugar de espaço para colocar o GPS, e vamos para o campo andar para fazer coleta de solo. Então, padroniza, parametriza e dá confiabilidade para nós técnicos recomendar a partir dessas amostras de solo. Aqui é um mapa de fertilidade construído a partir de uma amostra em grid. Ou seja, o que é um grid aqui? Cada célula dessa aqui, cada universo desse quadradinho, está representando um hectare de lavoura de café, tem uma amostra de solo. A partir dessas amostras, essa área aqui, para vocês terem uma ideia, representa uma fazenda de 100 hectares. Então eu consigo geoespacializar e criar um mapa de fertilidade a partir daquele conceito de coleta de solo marcada por pontos. E isso aqui que eu quis dizer que é aplicar em taxa variável. Por exemplo, agora eu não trato mais o talhão pela média das amostras. Eu consigo tratar de forma individualizada, cada região específica. Então, às vezes eu tenho um canto da lavoura que tem um D% que está abaixo de 40, que está precisando de bastante corretivo, e eu tenho regiões que já não precisavam de corretivo. Se eu fosse olhar pela média, às vezes eu não ia aplicar. Então, com essas tecnologias eu consigo identificar pontualmente e aplicar de forma eficiente. Em termos de mecanização, você dividir uma lavoura maior, por exemplo, um produtor que tem 50, 70, 100 hectares, em quadras de 1 hectare para você ter, ou no máximo 5 hectares, para você ter uma parametrização para uma amostragem de solo, é muito difícil. Tem muitas propriedades que não conseguem fazer isso. Então essa tecnologia ajuda muito, em termos de confiabilidade na interpretação dos dados. Sugiro essas literaturas que eu passei anteriores para quem tiver mais interesse no assunto e se inteirar mais do que a gente está conhecendo a respeito dessas tecnologias, as literaturas que eu citei. São muito boas, por sinal. Aqui é a mesma fazenda com um mapa de variabilidade do teor de cálcio na CTC, essa participação de cálcio na CTC, cálcio na B%, né? CTC, percentagem de cálcio na CTC, e também mostrando a correlação, o baixo B% com o baixo cálcio, que está muito relacionado, né? E aí a gente consegue nutrir a planta ou
enxergar a fertilidade de forma pontual e colocar nutriente onde a gente precisa. Aqui é um mapa para boro também, a variabilidade que existe numa situação dessa, uma situação que indica aplicação em taxa variável. Uma outra fazenda que está com uma fertilidade muito bagunçada, cheia de problemas essa fazenda, já tem uns 4, 5 anos, uma outra fazenda também que tem um mapa de aproximadamente 150 hectares, e aí a gente foi estratificar a coleta de solo e chegou nesses resultados aqui. Aí deu para entender por que o produtor estava meio preocupado com as suas produções. Quer dizer, a fertilidade dele estava bem bagunçada. Quando você olhava pela média, não. Mas quando identificou localizado, os problemas foram amostrados com mais segurança. Bem, e aí, por que a gente tem que olhar isso com muita atenção? Não tem como a gente ter D% baixo, com alto magnésio. Então a gente tem que olhar a fertilidade como um todo e entender que cada nutriente é essencial em cada fase. Então a fertilidade você não tem como isolar nutrientes. A gente tem lavouras com deficiências visuais e em situações muito específicas. Dar um exemplo. Essa foto foi tirada de uma lavoura que tinha um teor de magnésio na análise convencional adequado. Só que a lavoura tinha várias manchas diferentes. Uma situação aqui de uma lavoura de uns 30 hectares. Quando a gente fez o mapa de fertilidade, a gente identificou que o magnésio tinha uma variabilidade muito grande. E aí a gente correlacionou aqueles pontos visualmente no campo. É o que a gente encontrou. Então a gente tinha uma correlação, sim, real, visual, e aí a gente começou a entender por que aquela lavoura tinha aquelas variações tão grandes de visuais, depois que a gente fez as amostragens e criou os mapas de fertilidade. Então a gente tem conseguido averiguar em loco, no campo, essa questão de melhorar a fertilidade média com bastante sucesso. Aqui, essa foto aqui, foi uma constatação prática de quando a gente chegou nesse mapa, a gente via essas situações aqui, ó, D%, participação de magnésio da CTC, abaixo de 8%, teor baixo. Bem, vamos em loco ver o que está acontecendo? Nos deparamos com isso aqui, ó. Exatamente nesses pontos que estavam vermelhos. A gente está conseguindo correlacionar, fazendo alguns trabalhos com o professor Bolim, tem conversado com vários técnicos, e validando e ajudando o pessoal, até para o pessoal da pesquisa, validar essas tecnologias. Muito interessante o assunto, vale a pena conhecer. Por exemplo, para fósforo, já tinha uma situação que não indicava a variabilidade, ou seja, a fazenda tinha uma correção média de fósforo muito interessante. Bem, aí a gente chega numa situação, no final do inverno, com uma situação dessa aqui. Beleza. Eu tenho um mapa de fósforo corrigido, um fósforo em resina no solo, com teores adequados, muito bons, e lá na amostragem de solo, meu mapa de solo indicou apenas um ponto, onde o fósforo poderia limitar a planta. Vamos tirar a prova dos 9. O que fizemos? Pegamos o GPS, vamos nessa região aqui. O mapa está muito reduzido. Essa região aqui representa mais ou menos um meio hectare, um terço de hectare. Chegamos lá, o que a gente deparou? Deficiência induzida de fósforo, aparente já na época da florada. Então a gente está correlacionando e vendo que amostrar o solo com precisão, usar essas ferramentas que tem disponível, está com correlação muito boa, Vinícius, com relação ao que a gente tem visto no campo e ajudando a gente a entender a variabilidade da fertilidade do solo. É um caminho muito interessante a gente aprender nesse sentido. Bem, aqui já é o exemplo de uma calibração. Aqui é um monitor que fica dentro da cabine do trator, que nada mais é do que colocar uma válvula solenoide, em vez de ser uma corrente contínua aplicando o insumo de forma contínua, coloca uma informação geográfica de localização com um monitor, com um GPS, aplicando o insumo no local específico. O trator passa em cima daquela região, o mapa está indicando que tem necessidade de cair determinado insumo. Aqui, por exemplo,
para boro. Aqui é a variação das doses. Eu não me lembro, é de 20, dose de 0 a 20 quilos nesse caso aqui que estava aplicando. Nesse momento estava aplicando 20 quilos. Então você teria dose de 0 a 50 quilos, se for o caso do exemplo aqui, e o trator, à medida que vai andando dentro da lavoura, vai aplicando. Certo? Então, tá bastante difundido isso já. A cafeicultura mais moderna tá usando muito nos dias atuais de geoespecialização, cafeicultura de precisão, tecnologias que visam melhorar e aumentar a eficiência dos insumos. E o que é mais interessante disso? A gente conseguir melhorar a produtividade, inserir lavouras mais uniformes e, na grande maioria dos casos, às vezes reduzir custo, porque se aplica o insumo só onde precisa, não pela média, às vezes, que está superestimada ou subestimada. Acho que foi aceito para a apresentação do Congresso, se eu não me engano. Eu mandei um trabalho de avaliação de uma fazenda depois de 5 anos usando a tecnologia, e a gente conseguiu sair em 170 hectares, a gente conseguiu sair de 41 sacos de média, que já era uma média alta, para 55 sacos por hectare de média. Essa fazenda, é metade dela é irrigada. Ela fica lá em Franca, em Pedregulho, na região de Franca, usando essa tecnologia, depois de 5 safras usando. Então, quer dizer, a gente está vendo que a gente tem gargalo de melhora e as tecnologias ajudando a gente a fazer fertilidade com mais eficiência. Muito interessante. Quem tiver a oportunidade de conhecer, quiser se interagir mais, ele está à disposição lá na região. Aqui, o trator com GPS, dá para os senhores verem aqui em cima, e em vez de ter o cardan, é uma válvula solenoide ligada ao GPS, que abre ou fecha o fluxo de óleo e aplica ou não o insumo em determinado lugar ou não, em função da informação pré-determinada. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Esse ano, Zé, eu tive a grata oportunidade de ir na feira da SCA, lá em Boston, né? E um dos dias da programação, a gente foi conhecer uma fazenda. A gente andou 300 quilômetros para o interior dos Estados Unidos. Estava terminando o derretimento de gelo, não estava em plantio ainda, mas a gente estava frio demais, a gente foi para o escritório. Eu fiquei com a boca aberta de ver o nível de tecnologia que as pessoas estão usando isso aqui de forma tão eficiente, Zé, fazendo amostragem, praticamente tudo, a partir de informações geolocalizadas e mapas de fertilidade. E o técnico recomendante já é hábito lá. Em vez de entregar uma lista de recomendação para o produtor, entrega um pendrive que já tem os mapas de fertilidade, os mapas de aplicação, os volumes de insumos para ele adquirir e aplicar. Então, assim, eu fiquei até um pouco chocado, porque, assim, uma coisa que para eles lá já faz quase 10 anos, que é rotina. O pessoal que planta cereais no norte dos Estados Unidos. E a gente os cereais aqui no Brasil está usando de forma muito eficiente já, para muita coisa. Abrindo um aspas, a Jacto, lá em Pompeia, que tem um setor de mecanização muito interessante, já faz 4, 5 anos que estão calibrando um sensor de colheita. E aí, depois que esse sensor estiver calibrado e validado, ou seja, que ele vai medir a produção em função do que a máquina anda, em tempo real, aí a gente vai acabar de fechar o ciclo da cafeicultura de precisão. Porque quando se fala em camadas, eu somo mapas de fertilidade, mapas de imagem de satélite, mapa de produtividade, e aí eu começo a interagir com cada lugar, à medida das interpretações de mapas que já existem. Então, a hora que a gente tiver condições de criar mapa de fertilidade para as áreas que são impossíveis de mecanização, fecha um ciclo, e aí a gente começa a fazer análise de dados em cima de mapas, que é o que o pessoal do cereais já faz, principalmente nos Estados Unidos. É muito interessante. Aqui é uma máquina simples que foi adaptada para aplicar, por exemplo, aqui no caso corretivo calcário, em taxa variável. Um mapa daquele que a gente deu o exemplo lá, e essa máquina, à medida que vai andando na área, abrindo ou não as válvulas e abrindo ou não a aplicação em função da sua necessidade. Por que a gente tem que fazer isso? Porque em 1840 a LEBIC publicou a lei do mínimo, e ela é vigente e válida. O técnico tem que respeitar isso aqui. Porque nutriente em menor disponibilidade vai diminuir a produtividade, seja ele qual for. Se é
Se o técnico esqueceu de colocar as 50 gramas por hectare ano de molibdênio que a planta de café demanda aproximadamente por hectare ano, em determinadas situações vai limitar a produtividade por causa desse detalhe. Ah, mas eu fiz 400 kg por hectare de nitrogênio numa área de mecanização plena, no cerrado, solo corrigido. Ah, esqueceu do molibdênio, vai limitar a produção. Tem muito técnico que nem analisa esse nutriente. Tamanha a importância dele e tamanha, às vezes, o esquecimento, né? Então, deixa de vermelho. Seja ele qual for, o nutriente em menor disponibilidade no solo para a planta ou folha, seja micro aplicado via folha, vai limitar a produção se a gente deixar de aplicar no momento correto. Por quê? Por que a gente tem que fazer esse esforço tremendo dessa história que eu contei até agora para a gente fazer uma cafeicultura mais eficiente? A gente consegue interferir no sistema, no que é azul aqui nessa ilustração do professor Witt, lá da Exalc. Aos irrigantes, quem irriga, que percentualmente a cafeicultura irrigada no Brasil é pouco, consegue interferir em dois sistemas. Tudo que está em vermelho sai do sistema e a gente não controla, ou controla pouco. Então a gente consegue colocar fertilizante, que é mais ou menos 5% da matéria seca da planta, o resto é carbono, oxigênio, hidrogênio. E a gente perde cobre, manganês, zinco, ferro, fósforo por fixação no solo, na matéria orgânica, na argila, com fixação dos óxidos. É os desafios que nós agrônomos temos de correlacionar o solo com altas produtividades e às vezes solos de baixa fertilidade. A gente perde por lixiviação o cloro, o boro, o nitrato, o sulfato, o molibdênio, o potássio, o amônio, o magnésio e o cálcio, nessa ordem de importância, tá, gente? Certa vez, eu vi um colega, e eu acho que um pouco de desconhecimento também, ele colocou na cabeça do produtor que cloro era prejudicial para a planta e especificamente para a bebida. Concordo, quando em excesso. O que esse colega aconteceu? E eu fui chamado depois de uns 3, 4 anos para tentar entender o que estava acontecendo na propriedade. Propriedade de solo arenoso, região que chovia 1.500, 1.600 milímetros por ano. Ele estava com baixa disponibilidade do cloro no solo. Só que cloro é nutriente de planta, gente. Tem que colocar. É muito abundante na natureza, mas temos que colocar. E esse colega estava esquecendo de colocar uma fonte que tinha cloro na adubação, e a planta estava se limitando por causa disso. A gente perde também por erosão todos os nutrientes. Erosão laminar, que é a pior, né, que a gente quando a gente faz com práticas de conservação do solo. E volatilização. Queimada, infelizmente, tem áreas que ainda usam essa prática, volatiliza 100% do boro quando você queima uma área, perde nitrogênio nítrico, nitrogênio comum, perde muito enxofre. E a ureia volatiliza também, quando é aplicado e não chove. Então a gente tem que fazer um esforço tremendo para ser eficiente no pouco que a gente interfere no sistema. A planta está aqui. Depois de plantada, definida a variedade e o local de plantagem, não consegue interferir mais nesse sistema. A gente interfere somente aqui. Eu não estou citando o que a gente controla aqui na planta, que é o controle de pragas e doenças. Eu estou olhando o sistema só do ponto de vista nutricional. Então, quando eu uso de ferramentas como a agricultura de precisão, as ferramentas de mapas de fertilidade e usar nutrientes de maiores efetividade, tentando ser mais eficiente nessa inserção do sistema, a gente tende a melhorar as nossas produtividades. Esse é o desafio para os técnicos de hoje e do futuro, sermos eficientes, fazermos diferente. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho visto aí no campo. Por que a gente tem que ser eficiente? Porque quando a gente coloca o nutriente, a gente está brigando com muita coisa. O nitrogênio, o enxofre e o boro, a média dos aproveitamentos desses nutrientes é de 50% a 70%. A gente tem que colocar um fator de correção de 1,5 a 2 para nutrientes convencionais.
E aí a gente está vendo os adubos de tecnologia avançada, que minimizam efeitos de volatilização, de lixiviação, somando aí nos sistemas produtivos. Fósforo, zinco, manganês e cobre, olha o aproveitamento médio para culturas perenes, de 20% a 30% apenas. Fixação de cobre e manganês nos nossos solos, que a cafeicultura migrou para o solo de cerrado, é muito forte. Então a gente está sempre dependendo de aplicar esses nutrientes. E o potássio também, por ter alta pressão de lixiviação, principalmente nos solos mais arenosos, a gente tem um aproveitamento médio de 70% apenas. Então a gente acaba tendo que aplicar um pouco mais. E como a gente pode melhorar esses índices? Trabalhar matéria orgânica, adubos com tecnologias que não evitam percas, adubos protegidos, correção adequada dos solos, manejo de cobertura do solo, aplicar no momento certo cada nutriente. E aí a gente se insere como técnico e insere tecnologias que melhoram e otimizam a fertilidade. Certo? Por que a gente tem que corrigir o solo de forma adequada? Esse gráfico é muito conhecido de todos, mas vale relembrar. Se eu tenho uma base de informação que me dá a condição de saber que um solo que está em pH em água de 5 a 8, eu tenho uma correlação de disponibilidade desses nutrientes em função do seu devido pH, eu tenho por obrigação como técnico trabalhar esse pH numa unidade ótima. As ferramentas que eu citei ajudam muito a gente ser eficiente nesse sistema. O simples fato de eu fazer uma correção de solo eficiente me traz uma condição que às vezes eu posso estar jogando nitrogênio, enxofre e boro, tem uma disponibilidade quase que dobrada se eu melhorar o meu pH em apenas uma unidade. O pH de 5,5, 6, pH de 6 para 5 é apenas 20% de diferença? Está todo mundo de acordo que não? Gente, só para relembrar, pH, o P minúsculo e o H maiúsculo, não é à toa. Potencial hidrogênio iônico é uma escala logarítmica de base 10. O pH 5 é 10 elevado a 5 e o pH 6 é 10 elevado a 6. A diferença é muito grande. É muito grande. Por favor, se atentem à escala de pH para jogar nutriente no café, ou seja, qualquer outra cultura. Fertilizante nitrogenado a quase R$2.000 a tonelada, um fertilizante comum aí, não dá para se ter esse luxo de jogar numa faixa de pH errada, gente. O calcário é muito barato. Eu tenho visto muitos colegas deixar de fazer a correção do solo e comprar adubo caro. Isso é inadmissível. Nós, como técnicos, temos que trabalhar todo dia e falar na cabeça do povo que está errado. Não dá para fazer cafeicultura moderna, mecanização moderna e manejo para alta fertilidade, para altas fertilidades, aplicar insumos de alta tecnologia e chegar na lavoura e estar com solos não corrigidos. É a base que eu comecei a palestra. Temos que fazer a nossa base das lavouras. Base qual que é? Correção de bases, né? Cálcio, magnésio, potássio equilibrado do solo, corrigir o fósforo para teores adequados, corrigindo as bases, o pH sobe de tabela, né? Eu saturo o solo com coisa. Então, por favor, gente, não esqueçam desse gráfico. Levem isso aqui para a vida profissional de vocês, aos que trabalham, se atentem, e aos que estão aí, para em breve estar no mercado de trabalho, ajudando aos produtores, a importância disso aqui. Exemplo, eu tenho uma situação dessa aí com uma deficiência já visual de magnésio. A produtividade dos 2 anos que você citou, que o café se forma em 2 anos, já foi afetada. Esse fruto que está se formando aqui atrás já se prejudicou em qualidade, ele já não vai dar um café de qualidade mais. O magnésio está relacionado a clorofila, concorda? O átomo central da molécula de clorofila. Ele é responsável pela produção de energia. Energia que dá qualidade para a planta, que dá qualidade para o fruto e para a gema floral que está se diferenciando para o ano seguinte.
essa planta já foi comprometida por 2 safras. Não podemos brincar. Temos que levar a correção do solo muito a sério. É muito comum no campo. Eu apliquei nitrogênio de alta performance, apliquei potássio de alta performance, apliquei fósforo de alta performance, chega no campo e vê isso aqui. Errou na correção. É inadmissível. Certo? E aí, olha que fator interessante. Tem muita gente que ainda pensa que a quantidade é mais importante que o equilíbrio. E esse trabalho de Cano e colaboradores de 2010 mostrou o seguinte: isso aqui é alface, gente. Tem muito a ver com café não, né? Mas do ponto de vista nutricional tem. Considerando o teor de magnésio adequado, à medida que ele aumentava a dose de potássio para a planta de forma desnecessária, vou dizer assim, em excesso, eu indisponibilizava o magnésio que já existia. Então, muitas das vezes, eu tenho teor de magnésio adequado no solo e coloco doses excessivas de potássio, e eu estou prejudicando a qualidade do nosso café. A produtividade, a rentabilidade e a diferenciação floral para o ano seguinte. Para chegar numa situação dessa aqui, de plantas saudáveis, equilibradas, uma planta de segunda safra, esse aqui, se eu não me engano, é o cultivar Catói 62, amarelo. É esse sim. E com um café que tem condição de pontuar com qualidade, de entregar bom vigor e produzir no ano seguinte, eu tenho que respeitar a produção. O equilíbrio nutricional. Passando um pouco agora para falar de práticas que interferem na produtividade, aqui é uma região característica da Alta Mogiana, um solo com mais ou menos 850 metros de altitude, lotossolo vermelho e amarelo. Uma planta com 10 meses de idade, e a gente fazendo esse trabalho aqui. Vou contar uma historinha para vocês disso aqui. Mais ou menos 2007, 2008, quando eu estava logo começando a trabalhar em Franca, eu percebi que alguns produtores tinham o hábito de chegar terra no café. E aquilo tinha um efeito que a planta chegava no final do inverno um pouco melhor. Aí fui atrás de um professor de física do solo para entender por quê. Explicação que eu tive. Quando eu mexo no solo e eu tenho pouca chuva logo em seguida, que é o que acontece quando eu faço aqui, abril, maio, faço esse trabalho aqui, de fazer essa montoa, eu desagreguei o solo e desagreguei as partículas do solo. Até esse solo se reagregar, que isso acontece depois que chove 200, 300 milímetros, esse solo passa a transpirar menos água, ou seja, como os canais foram rompidos, a água sobe menos, né? Então, conserva mais a água ali debaixo daquele sistema, até aquele sistema se reequilibrar. Quando que vai reequilibrar? Choveu 200, 300 milímetros, o solo se reassentou, ele vai formar os canalículos de novo, e aquilo vai voltar a transpirar de forma normal. Como no inverno chove pouco, aquilo funciona como um mulching natural. E aí, o que a gente começou a observar? Falei, bem, se isso aqui está segurando mais água, eu vou colocar um pouco de fertilizante aqui debaixo. E aí, fomos testando algumas coisas, colocamos os fertilizantes de liberação lenta. Fazer uma adubação de inverno debaixo daquela montoa. Um pouco de matéria orgânica, um pouco de nutriente de liberação lenta, a montoa. Olha lá, a mistura dos grãos debaixo com uma camada de uns 15 a 20 centímetros de solo. O trabalho de amontoa, uma adaptação numa gradinha, o pós-serviço. Aqui as raízes, há um mês, 40 dias depois da montoa, as raízes já chegando já naqueles grãos de nutrientes, mostrando aqui essa foto ilustrando as raízes. Aqui já 3, 4 meses, uns 2 a 3 meses depois da montoa, já o solo começando a selar. Aqui a foto não ficou muito clara, mas uma caneta mostrando o diâmetro do coleto da planta aqui no momento pós-montoa. Aqui já no início das primeiras chuvas após o inverno, ou seja, a planta se desenvolvendo bem, depois uns 8, 10 meses depois desse serviço. Então, é uma situação que traz muitos benefícios. Por quê?
não é toda a área que tem disponibilidade de irrigação. Para a gente ter formação da lavoura correta, não ter falhas, diminuir, aumentar a estande e ter uma formação muito boa, isso aqui tem ajudado bastante no manejo, porque uniformiza e padroniza, diminui a incidência, diminui o número de replantas na lavoura. A gente tem conseguido padronizar mais a formação por evitar que as plantas morram por falta d'água no inverno. E protege também o coleto dela ali, evita tombamento. Então a gente está melhorando muito a performance da lavoura com essa técnica que é relativamente simples. Já está bem difundida aí pelas regiões produtoras. E bem, essa foto é aquela lavoura do início, 1 ano e meio após. Essa lavoura vai indo para 2 anos de idade, uma lavoura que tem potencial de produção de 50 a 60 sacos por hectare na primeira colheita. Que foi feito um mapa de fertilidade através do uso de GPS, tecnologias geoespacializando a fertilidade, aplicado insumo em forma de taxa variável, em mapas de fertilidade, foi preparado com o dreno, aquele implemento que eu mostrei para vocês no começo, que prepara o solo a 60, 80 centímetros de profundidade, ou seja, eu estou imaginando que a planta de café não tem só uma camada de 20 centímetros para explorar, e sim é quase 1 metro, é onde a gente ainda tem implemento que consegue chegar. Então uma planta dessa, há de convir que ela tem potencial de produtividade e qualidade, que ela está bem estabelecida. Eu acho que a grande sacada da cafeicultura moderna é o planejamento da instalação da lavoura. Eu tenho muita convicção que isso é um caminho. Hoje eu estava discutindo na visita que a gente fez aqui em Santo Antônio do Amparo, o quanto que tem pesado a decisão de tomar a decisão de renovar lavouras e fazer a implantação correta, fazer bem feito. E aí você dá um pulo de produtividade dentro de muito pouco tempo. Então nós, temos que evoluir muito. Dar um exemplo, a gente saiu de 9 sacos, como o Zé citou, fomos para 27, e acho que a gente tem que evoluir muito ainda. A cafeicultura brasileira, para ser sustentável, ela tem que continuar crescendo em produtividade, para a gente continuar sendo eficiente e ser referência no mundo em produção de café. E envolvido no estudo, para a gente ter produtividade, para a gente ter lucratividade, ser sustentável na nossa produção, a gente tem que ter uma série de decisões, depois que a gente planejou a implantação da lavoura, também para ser levadas em consideração. A gente tem que escolher o local adequado para plantar a lavoura, evitar regiões que têm histórico de geada, que têm situações de alta pressão de frio, situações que têm locais que têm boa pluviosidade, que têm realmente aptidão para a cultura. Escolher as variedades certas para o local adequado hoje é fundamental. Sair desse tradicional que a gente vinha vindo. As variedades com tolerância a ferrugem, locais que têm muito problema. Variedades com maior tolerância a doenças secundárias. Variedades que são responsivas à irrigação. Tem um leque de oportunidades hoje. Variedades com mais foco em qualidade de bebida, se a região tem uma aptidão muito boa para qualidade, para fazer cafés exóticos, cafés extras especiais, né, como o Zé bem falou. O preparo correto desses cafés, do aspecto de preparar a área, e não só o pós-colheita. Espaçamentos modernos, ou seja, a pesquisa tem mostrado que temos que subir o número de plantas por hectare. Espaçamentos que colocam de 4.500 a 5.500 plantas por hectare, na maioria dos cultivares se tornam os mais produtivos, mais viáveis. E tem muita lavoura aí antiga aí colocada no campo com 1.200, 2.000 plantas por hectare, tá defasado, desatualizado, à toa. E manejos modernos. E nessa questão de manejos modernos que a gente consegue intervir com as tecnologias atuais. Aqui, por exemplo, uma situação que tem o cultivo intencional de braquiária no meio da rua, para a questão de redução de erosão, diminuição da temperatura e mantendo a linha limpa, né? É uma questão de uma lavoura de 3,5 entre rua, que tem lá uma faixinha de 1 metro no máximo de braquiária no meio da rua, pensando isso aqui em proteção do solo e roçadas ecológicas, jogando essa matéria verde seca para debaixo das plantas depois. Aqui é um colega na foto, mostrando aquela mesma lavoura com 1 ano e meio de idade, mostrando que ela já tinha uma catação de quase 1 litro por planta na formação. Então, investir em formação de lavoura
é uma questão muito interessante. Essa foto aqui ela é em Muzambinho, lá no pessoal do Armando Santos. Lavouras de 1 ano de idade, com um perfil de formação muito interessantes. Muzambinho também, Zé. Olha lá, lavouras com 1 ano e meio de idade, com perfil aí de produtividade e longevidade. Essa lavoura, se não me engano, já está indo para a 4ª safra. Média muito boa. E dando cafés excelentes também. Aí, aqui eu citei essa foto. Deixa eu só me localizar aqui. Essas árvores aqui, ó. Desculpa. Essas árvores aqui são essas. 1 ano e meio após. Só que essa é irrigada. Foi plantada em setembro, outubro. E aí no agosto do ano seguinte, quase 2 anos depois, plantas com potencial de 7 a 8 litros. Então, investir em implantação de lavoura, eu estou muito convencido que é um caminho que a gente tem que fazer com muita consciência. Certo? E começa aqui, ó. Muda de qualidade, com origem, semente certificada e vistoriada por um técnico de confiança. É muito triste, eu quero plantar uma variedade com aptidão para qualidade, aí entrega gato por lebre, né? É muito triste. Então nós temos a obrigação de termos muita atenção com isso aqui. Muda de qualidade, local adequado, com aptidão para o local arejado, ventilado, que tenha realmente local ser apto para a produção de muda com gente responsável. Muda com bom enraizamento, bom vigor, boa formação de caule, bom preparo, boas mudas e bom manejo, roda a roda da produtividade e da qualidade. Essa é uma mensagem muito interessante. Vai planejar uma lavoura? Primeira coisa, planeja com quem, que jeito e como vão pegar essas mudas. Segundo passo, vamos planejar o solo. E aí está falando de preparo. Eu pus aqui o bom manejo mais importante, mais significância, porque isso aqui é ao longo de 15, 20 anos que fica uma lavoura. Mas não que essas 2 etapas aqui que antecedem o plantio não sejam importantes. Todas as etapas sim são importantes, temos que ter atenção máxima em todas. Agora, vamos falar um pouquinho de poda? Como está meu tempo? Meia hora? Bem, acho que eu vou chegar no tempo também. Né? Essa lavoura aqui é uma situação típica de Mogiana, que foi plantada, é uma lavoura que está com 7, 8 anos, já plantou com GPS, e aí a gente consegue ver que a partir que a gente implantou direito a lavoura, a gente tem lá depois, quando a gente vai podar, padronização da mecanização. Aqui é um exemplo de uma situação que recebeu poda mecanizada, e eu consegui fazer um corte num padrão perfeito de tamanho, com uma máquina muito interessante. Olha a perfeição que fica quando o arranque é alinhadinho. O plantio seguiu um padrão parametrizado. É uma coisa, eu acho muito bonito, né? A gente chegar aqui, depois de 7, 8 anos, 10 anos num plantio de uma lavoura, e ter condição de mecanização plena até da poda, porque a gente planejou direito o plantio dela. Aqui a gente está fazendo um desponte lateral com uma máquina, e isso é possível porque a implantação da lavoura foi bem feita. Ela dá essa condição para a gente fazer. Por favor, alguém pode apertar o computador ali para mim? Aperta em cima da imagem. Aí. Eu consigo fazer um corte quase que cirúrgico na lavoura, com uma máquina que agride pouco a planta, porque a mecanização permite. Porque o alinhamento inicial da lavoura, olha lá, fazendo um desponte, porque o alinhamento está bom. A gente não tem aquela variabilidade que permite trabalhar com uma máquina desse tipo aí. Não é uma máquina que agride tanto a planta. Então eu consigo fazer uma poda mais técnica depois de implantar com técnica uma lavoura. E a gente tem visto que podar dessa forma tem aumentado a produtividade. Então tudo começa na implantação, manejo, visando altas produtividades. Antes de plantar a lavoura, já pensa que aquilo vai passar por um processo que vai evoluir em produtividade. Aqui a lavoura é uma máquina que a mesma máquina que cortou pelo lado, que estava fazendo a poda, está cortando por cima também. Ou por cima não envolve tanto a questão do alinhamento, mas também ajuda muito. Bem,
Pós-poda, daquela mesma situação da lavoura, 90 dias após. Ó. Interessante, né? Olha o padrão que forma. Aqui podou, cortou do lado, cortou em cima, uma lavoura que tinha 9 para 10 anos de idade, estava na hora de receber sua primeira poda, para não perder saia, para entrar luz, aquele trabalho que a gente está relacionando à fisiologia, à nutrição, ao amadurecimento dos galhos, a renovação do próprio galho, né, porque não produz café no mesmo lugar, e a gente tem essa situação. Então, pós-poda, a gente faz o trabalho de trincha, molha todos aqueles resíduos, espalha aquele cisco para não ficar amontoado no meio da rua, e faz a uniformização daquela mortalha orgânica no meio da rua, para aquilo voltar com mais eficiência para a própria planta ciclar aquele nutriente. Então, a varreção mecânica, a gente tem feito a varreção mecânica nas lavouras, e soprando de forma muito agressiva debaixo da planta. Então tem amontoado fertilizante de baixa mobilidade no centro de rua, como exemplo do cálcio, do fósforo, que tem baixa mobilidade no solo. Então espalhar esse cisco de forma homogênea depois do trabalho de colheita e poda, muito interessante. Então a gente consegue fazer essa correlação 90 dias depois de poda, e podando na hora certa. Aqui é uma poda feita no mês de julho, na região de Franca. E aí, ó, a importância de você voltar esse cisco que está no centro de rua, porque voltar para a região de adubação com uma seguinte ideia. O que a gente tem feito aqui? A gente sabe que o nitrogênio ele é importante estar cedo na planta, porém, a maioria das fontes perde eficiência. Quando a gente vai voltar essa matéria orgânica, aquela camada de cisco triturado que fica depois de uma poda, o que eu percebi ao longo desses anos trabalhando com poda? Eu aplico um fertilizante nitrogenado em área total, espalhado, e faço o revolvimento daquele cisco voltando para a região de adubação. Ou seja, eu estou incorporando nitrogênio. A saída da planta, 40 a 50 dias depois das primeiras chuvas, é uma coisa impressionante a diferença. Eu consigo aumentar 3, 4 intervalos de crescimento só pelo antecipamento da primeira adubação. Não estou aumentando ainda, só antecipei. E aí eu jogo o nitrogênio em área total e volto o cisco por cima. Ou seja, estou incorporando na região de adubação nitrogênio com um pouco de matéria orgânica. E aí os resultados estão aí. Ó. E aqui no centro de rua tende a ter mais cálcio, mais matéria orgânica, mais fósforo por causa dos manejos de varreção. Outra coisa também que eu tenho colocado, e muitos técnicos também fazendo de forma eficiente, é a época de fazer a correção do solo. Tradicionalmente, a gente até aprende, vê na literatura, termina a colheita, faz a análise do solo, em setembro, outubro faz a correção. O que a cafeicultura moderna tem mostrado que é um caminho mais sustentável? Antecipado. Abril, maio, tira a análise do solo logo no fim das últimas adubações, março, abril, e logo em seguida, se necessário, faz a correção. Para quê? O calcário leva em média 90 dias para reagir, para entregar tudo que ele tinha prometido ali para a planta. Então, se eu aplicar abril, maio, na época que a planta ainda pega as últimas chuvas, eu consigo fazer a calagem, eu consigo ter com eficiência, em agosto, setembro, que é quando acontece a florada, já o cálcio e o magnésio do calcário disponível para a planta. Isso faz uma diferença muito grande. Então a gente faz o trabalho eu tenho particularmente mudado o conceito, calagem, abril, maio. Eu chego agora para a primeira adubação já com o solo corrigido. Isso faz uma diferença muito grande. Lembra do gráfico de eficiência de nutrientes? Então eu já coloco uma pré-condição para as primeiras adubações já feitas. Aqui é uma foto tirada em abril, eu fazendo a calagem, que dá para ver o esbranquiçamento do calcário, já no início do inverno. E aí a planta passa o inverno todo, com as poucas chuvas que dão no inverno, descansando e recebendo aquele efeito da calagem durante o inverno. E subindo o cálcio na planta no inverno, que é interessante para proteger de doença, né? Aumentar a parede celular, melhorar o engrossamento da parede celular. E a calagem antes do outono, melhorando o cálcio e magnésio na florada, e florada com solo corrigido. Um resultado muito interessante para manejo. Aqui é outro exemplo de calagem. Aqui a lavoura está com café verde na planta ainda, a gente já está fazendo a correção abril, maio. Interessante fazer esses manejos. Por favor, coloca o vídeo para correr. Quem puder, por favor.
Aqui outra técnica também que está bastante difundida é capação herbácea. O que é isso aqui? A planta, quando está atingindo uma altura já que está começando a querer se auto-sombrear, e aí tem as maneiras de averiguar como, essas máquinas aí têm ajudado muito. Ó. O que é isso aí? Mês de abril, maio, a época que está fazendo a diferenciação floral, vem e corta uma parte do ponteiro da planta. Isso quando a planta tem altura, tá, gente? Uma planta dessa aqui está com mais ou menos 2,60, 2,70 de altura. Então ela já tem essa altura, aquele ramo ortotrópico está roubando luz da barra, e a gente vem e faz essa intervenção aqui. O que isso aqui promove? Pode parar o vídeo, por favor. O que isso aqui promove? Vai promover a quebra da dominância apical do ramo, ou seja, aquele ramo por 2, 3 meses de dominância apical na planta. Os ramos plagiotrópicos laterais passam a ter dominância apical majoritária na planta. Ocorre uma maior diferenciação floral nos ramos laterais. Eu tenho situações mostrando aumento de 20% na produtividade da mesma lavoura, só com essa intervenção antes do inverno, no período de diferenciação floral. Está bem difundida essa técnica nas regiões mais mecanizadas, tá, gente? Aqui é uma lavoura, é a mesma lavoura da foto inicial, que recebeu calagem antes do inverno, poda precoce, adubação no inverno, capação a 2,80 de altura, e depois uma chuva de 80 milímetros, aqui há 3 anos atrás, na região de Franco, veio com esse potencial. Então a capação para quebrar a dominância apical, ter maior enfolhamento lateral, maior penetração de luz no terço inferior e maior pegamento das flores na barra. Essa lavoura entregou 105 sacos por hectare. É uma miscelânea de fisiologia vegetal, com fertilidade de alta performance, mecanização de alta performance, entendimento de uma cafeicultura moderna, visando um aumento de produtividade e qualidade. Um café, a safra dessa lavoura aqui, depois, da mesma área, a gente conseguiu pontuar cafés de 80 a 85 pontos. Interessante, uma lavoura muito sadia, muito interessante. Como que a qualidade está relacionada com a nutrição e com a vigor de planta. É muito interessante. Então, quando você faz um manejo nutricional de alta performance, a tendência é ter cafés de qualidade superiores. Não é que é regra, né, Zé? Mas é uma tendência. A chance é maior. Então, acho que é um caminho. Eu quero fazer café de qualidade. Certa vez, esses dias para trás, eu fui consultado por um produtor que queria café de qualidade, sabe? Eu falei, o primeiro passo, você precisa ter plantas bem nutridas. Né? Então, tudo começa na nossa base, né? Na nutrição de plantas. E aí a cara de tristeza do produtor. E aí o padrão de uniformização de maturação desses frutos com lavouras que receberam, aqui o exemplo usou maturador. É uma questão que tem lá seus pontos negativos com relação à qualidade, mas com relação à parametrização e padronização de colheita mecanizada é uma alternativa interessante. Então o que eu sugiro para os produtores? Produtor, aquela lavoura que historicamente já tem café de menor qualidade e que costuma cair mais café, ou seja, ter mais percentual maior de café de varreção, que já é um café muito ruim, vamos entrar com o maturador nessa área, colhê-la primeiro e deixar o maior potencial de produção para a gente explorar a questão da qualidade. Então a gente vai usando todas as ferramentas que a gente tem para tentar otimizar a produção e ser eficiente. Outra situação também, lavoura que vem de pós-poda. E aqui eu trouxe para vocês um caso assim, foi uma das primeiras estudos de caso assim, reais que eu fiz, acompanhando lavoura em esquema de safra zero e em produção normal. É uma fazenda, esse estudo foi feito já tem bastante tempo, um dos primeiros estudos que eu fiz quando eu fui para Mogiana. O café na época estava nessas bases de preços aqui, esse estudo deve ter uns 6, 7 anos que eu fiz ele. Mas eu deixo como um exemplo interessante, porque, lógico, os preços mudaram, mas os conceitos são semelhantes. A fazenda A, com 4 ciclos de poda, ou seja, 2013 a 2016, com 2 safras zero e
2 safras altas, ou seja, colheu, podou. Em 4 anos, 2 safras cheias. Eu tive 38,5 sacos de média, ou seja, ela produziu quase 80 sacas de média no ciclo de alta, a um custo de R$ 312 a saca. Por que baixou o custo? Porque um ano sim, ano não, eu não tive colheita, eu não tive pós-colheita, eu não tive varreção, eu não tive preparação mecânica para a colheita, eu não tive dessecação para a colheita, um sério de coisas que encarecem o custo de produção, né? Na fazenda B, 4 ciclos de safra de 2013 a 2016, com 4 safras sem poda, ou seja, produzindo em anos seguintes, lavoura mais nova, lavoura mecanizada também, e a média de produtividade de 42,8 sacas por hectare. Poxa, quem está produzindo quase 43 é melhor que 38, correto? Nem sempre. Aqui a gente estudou que a diferença teria que ser maior que 6 sacas por hectare ano para o não safrazeiro ser melhor. Então, portanto, essa diferença de produtividade não cobriu a lucratividade, porque o custo aqui foi maior. Então, aqui teve mais rentabilidade. Então, a safra zero ela tem que ser olhada e estudada com muito critério. Às vezes, você tem uma lavoura produzindo 10, 15, 20 sacas por hectare no ano seguinte, depois de uma safra baixa, não é interessante, do ponto de vista econômico. Tá? Do ponto de vista de qualidade, às vezes eu preciso tirar um café de qualidade, que aquela lavoura tem potencial, é outra história. Do ponto de vista econômico, a maneira de poda mostra para a gente que podar café é interessante. Safra zero tem vantagens e desvantagens. Exemplo, a gente tem que ponderar também que pode ser que no ano que a lavoura está se preparando para a safra cheia, pode ter um intempérie, um granizo, uma seca brava, né? E aí isso muda um pouco o cenário. Em condições normais, nós como técnicos temos que pesar sempre a decisão de podar. E aí, um exemplo, vamos falar assim para casos reais. Gotejo enterrado. Essa lavoura aqui foi plantada e colocada em irrigação com sistema de gotejamento enterrado, debaixo da terra, a 20 centímetros, a 20 centímetros do tronco, afastado, e a 20 centímetros de profundidade. Quando eu vi, eu tive um sério de empecilhos, né? Hoje essa lavoura está com 5 para 6 anos, aqui logo foi plantada, agora aqui já é foto do ano passado, já lá com seus 5 para 6 anos de idade, e entregando uma produtividade e uma perspectiva futura, assim, muito interessante. Lavoura com média de mais de 60 sacas. Isso aí entra na lavoura do gotejamento. É interessante. Então, tecnologias do gotejamento, o pessoal de Israel, trouxe de Israel, que tem a tecnologia anti-sifão, que permite o enterramento do gotejo. Tem áreas que enterrou, que por mau manejo, etc., enterrou de forma errada, está dando problema, mas quem fez certinho, seguiu a técnica, a recomendação das empresas de sistemas de gotejamento enterrado, está tendo muito sucesso lá nas áreas que a gente atua. E aqui é o produto final, né? Eu acho essa imagem muito bonita. Um terreiro bem preparado, um café descascado, desmucilado mecanicamente e colocado quase que grão a grão, depois de uma lavoura bem manejada. Isso é um sonho do produtor, né? É uma estrutura que eu considero muito interessante, um sistema de pós-colheita super moderno, com descascador com consumo baixo de água aqui do lado de cima, o café chega num sistema de recebimento do café da lavoura muito eficiente, uma estrutura que tem capacidade de processar quase 40 mil litros de café por hora, com secadores estático e com secadores rotativos aqui dentro. Então a gente tem, quando escolher a lavoura, escolher o local, escolher as condições, escolher o ambiente, escolher isso tudo que a gente tem que levar em consideração para fazer uma lavoura de alta performance, com produtividade, com sustentabilidade, aptidão no lugar, ter responsabilidades com bons processos e, sem sombra de dúvida, qualidade é o futuro, né? Isso aí, quando, que jeito, que forma vai acontecer, mas o que a gente tem visto no mercado, que eu não tinha nem pensado de casar isso com informação, com as informações do Zé, mas é uma coisa que a gente está vendo lá,
quem manda no mercado, quem manda naquilo que a gente faz é o consumidor, né, Zé? E o consumidor, não quero ficar sendo repetitivo aqui com o Zé, o consumidor quer origem, o consumidor quer qualidade, o consumidor quer saber o que está consumindo. Então, se a gente não tiver condições de ter processos, aptidão e responsabilidade com os processos, dessas histórias, tudo que eu fui contando aqui para vocês, para a gente ter isso aqui no final, não vai ter sustentabilidade. É o que eu penso da cafeicultura moderna daqui para frente. E um recado final: produzir café é a arte de produzir ramos novos. Então a gente tem que encher grão, produzir para frente, plantar muda boa, formar lavouras com alta performance para a gente ter isso aqui. Muito obrigado, gente.